Bueno, antes de que iniciemos, solamente para recordarles que el día de mañana concluimos el coloquio. Hemos decidido compactarlo por las condiciones en las que nos encontramos, y el día de mañana, en la ausencia de Victoria Borso y aprovechando la disposición de Edgardo Castro, él será quien inaugure, y trabajaremos todo el día, mañana y tarde. Esperemos que las cosas fluyan como hasta ahora. Pero bueno, el día de hoy queremos dar inicio, de acuerdo a lo programado, con la conferencia magistral de Alfredo Veiga Neto, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Una conferencia con el título "Una extraña combinación, neoliberalismo y bienestar social en Brasil". Agradecemos la presencia de Dora Marín, de la doctora Dora Marín, para que nos ayude si en algún momento hay alguna cuestión de traducción o de que no nos quede clara, para que nos ayude y que ayude sobre todo a Alfredo, ¿no? y a nosotros, el público, para entender mejor lo que Alfredo nos va a plantear. Alfredo Veiga Neto, como ya lo dije, proviene de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, es licenciado en Historia Natural y profesional en música, en piano, de la Universidad Federal también de Río Grande. Es magíster en genética y doctor en educación de la misma universidad, profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesor invitado permanente del programa de posgrado en educación PPG Educación de la misma universidad. Fue profesor visitante en la Universidad de Barcelona y profesor de la Universidad Luterana de Brasil. Fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Posgraduados e Investigación en Educación, 2 periodos. Coordina el grupo de investigación en currículo y contemporaneidad e integra el grupo de estudio e investigación en inclusión. Dirige las colecciones Temas en Educación, Pensadores y Educación y Estudios Foucaultianos de la editorial Auténtica. Autor y organizador de más de 20 libros publicados en Brasil y en España, tiene experiencia en el área de educación, en particular en temas relacionados con estudios de currículo, estudios Foucaultianos, crítica postestructuralista e interdisciplinaridad. Puedo decir, y me congratulamos aquí en México, de que Alfredo, más allá de este currículum, de esta breve semblanza, es un querido amigo. Le damos la bienvenida y adelante, Alfredo, tiene la palabra. En primer lugar, entera solidaridad a los hermanos mexicanos en ese momento tan difícil de su historia. Y a todas las personas que se encuentran aquí, les agradezco su presencia. A nuestros queridos colegas mexicanos que organizaron esses coloquios de biopolítica, les agradezco la acogida y la honrosa invitación que me hicieron para estar hoy aquí, en esta sesión. Especialmente a Marco Antônio, a Ana María y a Luis. Esta es una oportunidad para ricas reflexiones, múltiples aprendizajes, intercambio de experiencias, pero también de afectos. Es en momentos como este que nuestra vida académica se torna interesante y placentera. Aquellos que alguna vez organizaron un evento de esa magnitud
sabem do trabalho que ele implica. Certamente, tudo resulta mais difícil e estressante quando, como agora, o cenário nacional e internacional é de enormes dificuldades e incertezas, e quando tantas crises econômicas, políticas, militares e éticas se abatem sobre todos os nosotros. Pois bem, olvidemos um pouco tais angústias. O importante é que, graças à persistência, generosidade, inteligência e capacidade dos colegas que compõem a comissão organizadora desse evento, aqui estamos. Estou convencido de que esses colóquios de biopolítica repetirão, e este especialmente, o êxito de los anteriores que tiveram lugar em Chile, Argentina, Brasil e Colômbia. E como já lo disse em outras ocasiões, vuelvo às palavras de Blandini Barrett Kriegel, ditas com motivo de los 10 anos de la muerte de Michel Foucault. Cito: "Nosotros no somos los guardianes del tiempo, ni hay aquí religión. Se trata solamente de la voluntad de saber." Fim da citação. Corrigiendo-la um pouco, irei mais allá. En nuestro caso, no solo se trata de la voluntad de saber, sino también de la voluntad de amistad. A todos nosotros, deseo la mejor convivencia y el mayor provecho en estos días. Y ahora, pasemos ao núcleo de minha intervenção. Começo com uma confissão. A confissão. Quando comecei a preparar-me para estes colóquios de biopolítica, tratei de escrever um resumo cujo centro fuera pensado como uma discussão sobre as relações que o neoliberalismo mantém com as biopolíticas de bem-estar social em Brasil. Mais especificamente, pensava concentrar-me em la discussão de uma paradoxa. Los 14 anos consecutivos de los governos populares do Partido de los Trabajadores, autoproclamados de esquerda, acabaram por implementar várias políticas sociais e econômicas de caráter nitidamente neoliberal. E nesse contexto, tuvo lugar um aumento considerável do precariado, que no campo das relações de trabalho é uma das manifestações mais representativas do poder destrutivo e corrosivo da racionalidade neoliberal. A partir de aí, me propus examinar de que maneiras a educação ha contribuído ou poderá contribuir no sentido de atenuar a tragicidade desse novo grupo social. E sendo ainda mais específico, pensei então em tomar dos estudos Foucaultianos as ferramentas descritivas e analíticas para o empreendimento. Aí estava implicado incluso o avanço da precarização do trabalho docente, manifestado por o binômio volatilidade, substituibilidade, por la inseguridade laboral e por la terceirização que tem em seu limite a uberização do trabalho em las escolas, como apareceu recentemente em los noticieiros de meu país. Quanto mais pensava sobre tudo isso, mais foi quedando claro que o título original que consta na programação desses colóquios, que se chamava Uma Estranha Combinação, Neoliberalismo e Bem-Estar Social, que trabalhava na cara de direita do Partido dos Trabalhadores, isso deveria ser alterado para este que agora propongo a vocês. Educação e contemporaneidade, e cenários neoliberais, mercado e precariado. Hoje pretendi hablar-lhes muito mais, sobre esse imenso e crescente contingente de centenas e centenas de milhões de pessoas que, em las palavras de Guy Standing, e cito, não possuem nenhuma identidade ocupacional ou uma narrativa de desenvolvimento profissional para suas vidas. Fim de citação. Hablar mais e mais sobre essa trágica e marginalizada fração das sociedades contemporâneas, uma fração que está sujeita à explotação e a diversas formas de opressão
por estar fuera do mercado de trabalho formalmente remunerado. Para o sociólogo brasileiro Rui Braga, o precariado é um amplo contingente de trabalhadores que, por el hecho de possuir uma escassa qualificação, são admitidos e despedidos muito rapidamente por las empresas, ou se encontram em la informalidade, ou são aún jóvenes em busca do primeiro emprego. Em suas palavras, os precários desempenham ocupações tão degradantes, mal remuneradas e precárias, que dão lugar a uma reprodução anômala da força de trabalho. E esse está sendo um dos produtos de 14 anos de governo autoproclamado de esquerda em meu país. Ao falar sobre tais questões, por motivos óbvios, me centrarei mais em la atual realidade brasileira. Todos sabemos que as taxas de desemprego em Brasil são alarmantes. Entre os desempregados, talvez muitos milhões se encontrem na planta baja, conformando o precariado. Mais que o resultado de uma conjuntura econômica desastrosa, o problema é estrutural e é um problema que decorre de eleições hechas por os governos autoproclamados de esquerda, e sempre insisto nisso, autoproclamados de esquerda, em meu país. Em la medida em que os precários funcionam como uma força negativa, como um polo de repulsão do qual todos querem apartar-se, aún sem saber, eles energizam os precários e o sistema inteiro, actuando anonimamente como um estimulador da competição, essa chave maestra para compreender a racionalidade neoliberal. Mas se sabe muito pouco em meu país sobre os precários, quantos são, como vivem, onde vivem, etc. Sobre uma parte deles, denominado NINI, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística tem alguns dados preocupantes. Os NINI são os jovens que nem estudam nem trabalham. Em Brasil, eles compõem um grupo de cerca de 6,3 milhões de pessoas, entre 18 e 24 anos de idade, entre as quais pessoas, só 4,6% terminaram a educação superior. Apresento os números para que se tenha uma ideia do tamanho do problema. Assim, quero señalar que uma parte dos NINI está composta por jovens de classe média e média alta. Nesse caso, podem ser considerados NINI facultativos ou NINI voluntários. Mas, certamente, o maior contingente desses mais de 6 milhões de pessoas ocupa as classes média, baixa e pobre, e podem ser considerados, em sua grande maioria, NINI forçados. Pero, aún há muito por conhecer sobre os precários em geral, quem são os forçados e quem são os voluntários. Qual é sua distribuição em termos de etnia, classe social, religião, escolaridade e gênero? Además, vale a pena examinar os diferentes conceitos que alguns autores, principalmente em meu país, atribuem ao precariado e às suas frações. Em resumo, temos um mundo por conhecer diante de nós. Pela medida que me ia adentrando no assunto, me fui dando conta de que era necessário desenhar antes um andamiaje Foucaultiano das condições econômicas e políticas dentro delas quais, e determinadas pelas quais, se formaram e crescem aceleradamente esses novos grupos sociais, NINI, anestesiados, indignados e, principalmente, os precários. É também desse andamiaje que hoje tratarei aqui. Trabalhar sem um andamiaje não tem sentido para mim. Seguindo a huelha Foucaultiana e em dissonância com vários estudos que circulam entre nós outros, em dissonância com eles, entendo que a origem do precariado não se situa nem no proletariado tradicional,
de que nos habla la sociología, ni en el lumpenproletariado de que nos habló Marx, ni en el residuo humano de que nos habla Bauman, en su libro Vidas Desperdiciadas. E nem sequer nos desplazamentos do capitalismo material hacia o capitalismo cognitivo e do trabalho material hacia o trabalho imaterial de que nos hablan Sennett, Lazarato, Negri e outros. Em uma perspectiva Foucaultiana, entendo que todo isso e muitas outras coisas estão involucradas em la gênesis do precariado. Lo que entonces me parece que seria desafiante e interessante a ser é um estudo de cunho genealógico, buscando as condições de procedência e emergência do precariado em nosso país, em mi país. Confesso que, a continuação, relatarei tão solo na parte desse estudo em que he venido profundizando desde há algum tempo. Passemos, então, a nosso andamiar. Los comienzos. Para empezar nuestra investigación y nuestra conversación ahora, pido permiso a todos ustedes y a todas ustedes, pido permiso para trazar una breve retrospectiva de mi trayectoria. Para quien no me conoce, es necesario aclarar mínimamente desde donde hablo y al lado de quién hablo. Pero aquí no se trata de emprender una simple autonarrativa. Muito mais que isso, se trata de mostrar certos desplazamentos temáticos e metodológicos que, havendo ocorrido no pensamento e na obra de Foucault, igualmente ocorreram em minhas análises sobre as práticas educativas. Ao mesmo tempo, irei estabelecendo o suelo teórico sobre o qual discutirei o precariado e suas relações com a educação. Como detalharei mais adelante, os pontos de legado desta narrativa serão os estudos que desenvolvo atualmente junto aos estudantes cujas teses estou assessorando no grupo de investigação em currículo e contemporaneidade. Todos nós outros estamos vinculados ao programa de pós-grado em educação da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Brasil. Vamos aos inícios. Trabalhando em educação, especialmente no campo dos estudos de currículo, há 3 décadas que encontrei em aquele que, em tanto torpemente, se ha convenido em chamar, segundo Foucault, um conjunto de conceitos e ferramentas muito úteis e poderosos. Como sabemos, vigilar e castigar se tornou uma fonte muito rica de novas descrições, análises e problematizações acerca do papel da educação escolarizada ao longo da modernidade. Questões como disciplina, normalização, avaliação e mecanismos de controle foram ressignificados e passaram a ser vistos e pensados de outros modos. Ademais dessas questões, as noções de sujeito e subjetividades, liberdade, empoderamento, formação como Bildung e autonomia deixaram, depois de vigilar e castigar, o lugar seguro, romântico e prescritivo que ocupavam desde que ele ensinar e ele aprender foram um dia capturados e sistematizados em um corpo de saberes bajo a designação de pedagogia moderna. Com a entrada de Foucault, e vocês todos sabem isso, em la investigação educativa, se cumpria o conhecido precepto de Alain Touraine. É necessário pensar de outro modo. Ali, em contravia do discurso interpretativo dominante, constatamos que nas palavras de Touraine, as ideias que em um passado recente foram mais difundidas e já nos aclaram nada, suenam vazias e nada mais fazem que ampliar a brecha que separa o mundo político e social do mundo intelectual. Pero se essa foi a porta por onde entrei e entramos em Porto Alegre, em los estudos Foucaultianos, em seguida segui e seguimos adelante. Valendo-nos da crescente circulação da bibliografia Foucaultiana entre nós outros, assim como do aumento exponencial de los grupos que em Brasil e América Latina
se interessam por os estudos Foucaultianos. E, por certo, esse colóquio e todos ustedes são a própria materialidade de tal interesse. Então, rapidamente, me di conta de que os cursos do Collège de France reuniam mais materiais e insights riquíssimos para pensar a educação. E, nesse sentido, considerei especialmente importantes os cursos da segunda metade da década de 1970 e, em parte, o curso de 1980, o governo de los vivos. Tais cursos, como vocês sabem, foram decisivos para a ampliação de nosso entendimento sobre o papel da escola em estabelecimento e consolidação, tanto da modernidade como da contemporaneidade. Os conceitos Foucaultianos de biopolítica, razão de Estado, governo, governamentalidade, normalização, liberalismo e neoliberalismo permitiram que as análises sobre a educação salieran dos espaços escolares, dos espaços do romanticismo e se ampliaram ao âmbito do Estado. Em meio de tudo isso, os estudos de Foucault sobre a procedência e a emergência do ordoliberalismo e do neoliberalismo estadunidense, ou melhor, talvez, do neoliberalismo da Escola de Chicago, possibilitaram que nosso grupo de investigação de Porto Alegre avançara em la compreensão das novas funções da escolarização. Agora, em la contemporaneidade. Assim, as várias teses de maestria e doutorado, livros e publicações em geral que nosso grupo produziu durante os anos 90, problematizando as conexões entre a maquinaria escolar e a constituição das subjetividades modernas e, por extensão, da própria modernidade, foi dando lugar a novos estudos e investigações sobre as conexões entre a educação e a expansão do neoliberalismo em Brasil, coisa que começou no início dos 2000 e estamos hasta agora. É nessas águas em las quais o neoliberalismo e a educação se mesclam que hoje navegamos. Nos hemos ocupado especialmente com a inclusão como imperativo de Estado, com as novas configurações espaço-temporais em las práticas escolares, com o declive das práticas disciplinares e com o precariado. Em qualquer caso, hemos tenido cuidado de não ser uma simples transferência das teorizações Foucaultianas à realidade brasileira. É necessário evitar as lamentáveis aplicações mecânicas de pensamentos pensados em outros tempos e outros espaços. Ao não haver lugar para o universalismo em um pensamento do filósofo francês, é necessário estar sempre atento, muito atento, às condições sociais, econômicas, políticas e culturais específicas de cada cenário estudado. Pero isso não nos dá motivo nem razão para dizer qualquer coisa sobre Foucault ou a partir de Foucault. Somos livres para dizer qualquer coisa, mas é necessário sempre ser minimamente atento a quando citamos outros autores. Modernidade e contemporaneidade. Aqui abro um parênteses para uma rápida declaração, aqui desnecessária, sobre os sentidos declaradamente não ortodoxos que estou atribuindo às palavras modernidade e contemporaneidade. Com tal aclaração, pretendo tão só recordar-lhes coisas que todos os outros familiarizados com os estudos Foucaultianos já sabemos. Combinando os 5 sentidos de modernidade que Edgardo Castro, dos autores e uma das pessoas mais importantes para o desenvolvimento dos estudos Foucaultianos em meu país, em outros lugares também, mas hablo por meu país, que Edgardo Castro detectou na obra de Foucault, lá entendo, na modernidade, um pouco como um período histórico. Pero, mais que isso, sem embargo, lá entendo como na época do biopoder e, sobretudo, como a presença e o cultivo de uma atitude, um ethos, uma maneira de estar no mundo, compreendê-lo e atuar no mundo e sobre o mundo. Acerca do ethos moderno, Foucault é claro. Ser moderno significa
creer que aquele, e cito Foucault, comillas, abre comillas, que aquele que permite el acesso à verdade, a las condições bajo las quales o sujeito pode ter acesso à verdade, es el conhecimento e solo el conhecimento. Fim de citação. Por outro lado, considero a contemporaneidade como essa nossa época atual, cuja caracterização pode ser resumida como sigue. Em primeiro lugar, crescente descrédito de la soi-disant buena e firme racionalidade moderna. Em segundo lugar, uma crescente claridade de que as verdades são construídas socialmente e, por lo tanto, sempre relativas aos processos culturais que elas estabelecem como verdades verdadeiramente verdadeiras. Em terceiro lugar, uma radical transformação em nossas percepções e representações espaço-temporais e em el uso que hacemos do espaço e do tempo. E, por último, pero não menos importante, a economização ampla e profunda de todas as atividades sociais, isto é, a invasão e supremacia de los juegos econômicos em todas as esferas da vida humana. Assim, mientras a búsqueda e a possessão do conhecimento eram consideradas o motor e o leitmotiv do ethos moderno, a participação no juego da economia passa a ser o motor e o leitmotiv do ethos contemporâneo. É nesse ponto que se pode traçar duas correlações. Mientras a modernidade é correlativa à racionalidade liberal, são correlativas, pouco mais do que isso. A contemporaneidade é correlativa à racionalidade neoliberal. Em la primeira correlação, na modernidade, se pode situar o consumismo. Em la segunda, se pode situar a competição ou competência. Bien sabemos que não se dá uma simples substituição de uma racionalidade por outra, isso é claro. Ambas convivem, se recobrem e hasta se reforçam. Pero hoje, o ênfase está na segunda, na competição ou competência. Al respeito, disse Foucault, abre comillas, a economia é essencialmente um jogo que se desarrolla entre sócios e a sociedade inteira deve estar permeada por esse juego econômico. E o Estado tem como função essencial definir as regras econômicas do juego e garantizar que sejam efetivamente bem aplicadas. Fim de citação. E o juego? O juego, se a economia foi durante muito tempo entendida como um conjunto de saberes acerca da gestão optimizada em las formas de obtenção e uso de los recursos materiais necessários para a melhor supervivência humana, ela, a economia, é hoje entendida mais como um jogo do qual todos têm que participar. Como sucede em qualquer jogo, a competição está sempre em cena. Nessa lógica, o mercado deixa de ser entendido como um intercâmbio natural entre iguais, como sucedia no liberalismo clássico, e passa a ser entendido e planteado para funcionar não como um jogo natural, sino como um jogo humano, demasiado humano. Um jogo competitivo, um jogo entre desiguais, e do qual todos têm que participar. Como explica Foucault, o neoliberalismo não se vai situar, por lo tanto, bajo o siglo de laissez-faire, sino ao contrário, bajo o siglo de uma vigilância, de uma atividade, de uma intervenção permanente. Em minhas palavras, a mano de Deus dá lugar à mano do homem. Muere ou diminui, e o laissez-faire, e nasce e cresce, e o il faut faire. E para que o il faut faire tenha lugar da melhor maneira possível, todos nós devemos preparar-nos lo melhor possível. E aí entra no cenário da educação. Ter mais ou menos êxito no jogo é uma questão de capacitação, dedicação, interesse e garra de cada jogador. Por supuesto, tais atributos variam sempre de jogador a jogador,
Un juego solo tiene sentido si ningún jugador es idéntico a otro y si nadie abandona el juego. Siempre es necesario que exista, por más pequeña que sea, una diferenciación entre los participantes. La competición es así la manifestación factual de esa diferenciación. Los éxitos y fracasos son su manifestación material. Y aquí, en todo esto, las bases racionales para la celebración de la inclusión. Y aquí también las raíces contemporáneas del individualismo. Recordemos a Norbert Elias. Las raíces de las luchas encarnizadas por estatus sociales y profesionales cada vez más altos. Recordemos a Ulrich Beck. Las raíces de los esfuerzos permanentes para aumentar el capital humano. Recordemos a Theodor Schultz. Las raíces del endeudamento infinito que se abate sobre todos los otros. Recordemos a Maurício Lazarato. Las raíces de la espetacularización de la vida. Recordemos a Guy Debord. Las raíces de la necesidad de una educación continuada, base para un aprendizaje a lo largo de la vida. Recordemos a Thomas Popkiewicz. Las raíces del empreendedorismo y su correlato, el autoempresariamiento. Recordemos a Oswaldo Lopes Ruiz y a Silvio Gadelha en mi país. Las raíces de la despolitización. Recordemos a Francisco de Oliveira, en mi país, uno de los principales fundadores del Partido de los Trabajadores y hace 15 o 20 años el mayor crítico a las políticas implementadas por el Partido de los Trabajadores en mi país. Las raíces de la volatilidad y su correlato, los residuos humanos. Recordemos a Zygmunt Bauman. Las raíces del precariado. Recordemos a Guy Standing. E aqui, enfim, a racionalidade neoliberal em todo seu esplendor. Examinemos mais de cerca a substituição de la mano de Deus por la mano del hombre. Em outras palavras, examinemos a desnaturalização do mercado e suas implicações educacionais. Ela tem duas implicações diretas que nos interessam, principais. Em primeiro lugar, com a desnaturalização do mercado, se estabelece uma relação de imanência entre a economia e a política. Al fim e al cabo, o regulamento e o acompanhamento do juego têm que ser executados por los homens, em constantes acordos, ajustes, disputas, consensos e dissensos. Inteiramente bajo o domínio do humano, o mercado tem que ser alimentado, gestionado, estimulado, fortalecido. E o Estado é o principal encargado dessa tarefa. Pero isso não significa que, como vocês sabem, que a economia se ponga bajo a égida do Estado. Ao contrário, sendo o Estado o responsável de criar os cenários para a livre atuação da economia, é esta a economia a que fagocita o Estado, lo coloniza e lo põe a seu serviço. E o horror stati, o horror ao Estado, do liberalismo clássico, queda resuelto por la penetração e disseminação universal das regras do mercado. Uma disseminação que não só abarca todas as atividades sociais, sino que, además, abarca e modela o alma humana. A vitória do mercado não significa a desaparição do Estado, sino a subversão do Estado a los dictámenes de aquele do mercado. Como explicou Márcio Fonseca, um colega de São Paulo, em meu país, no neoliberalismo estadunidense, por exemplo, o mercado não é tão solo um princípio de autolimitação do governo, mas que isso é um princípio normativo que se invoca constantemente delante de ele. O mercado se torna um tribunal econômico permanente ante as políticas governamentais. Em suma, é o mercado que, desde o tempo das teorias econômicas do laissez-faire, venia funcionando como uma verdade em si mesmo, uma verdade à qual o Estado tinha que reportar-se e prestar contas, e da qual o Estado tinha que tomar as diretrizes para suas ações governamentais. Agora,
Com o neoliberalismo, essa verdade alcança o estatuto de princípio de jurisdição radical, como referência primeira a toda e qualquer atividade humana. A disseminação maciça do mercado, através das rendilhas do Estado e do nosso self, nos transforma a todos em seus servos, e argumentado no sentido de que estamos diante de uma criptoservidumbre, pois alcançando e modelando prematuramente a alma humana, e prematuramente com a educação de los niños, a servidumbre se apresenta como natural, necessária e existente desde sempre aí. Em la medida em que cada indivíduo é, desde muito temprano, introduzido e educado em uma forma de vida neoliberal, em que a competência é o caráter mais marcante, e na medida em que a governamentalidade neoliberal constitui o aire que ele respira a lo largo de sua vida, a racionalidade neoliberal lhe parece natural e a única possível. O curioso e paradójico é que a desnaturalização do mercado acaba por naturalizar seu próprio caráter expansivo. A pura contingência se transmuta e se apresenta a nós outros como uma pura necessidade. Mi hipótese é que, por obra da educação, a naturalização cambiou de lugar. Se desplazou da economia à relação da economia com o Estado. Com isso, se desmonta a paradoxa. Em Brasil, somos testigos de interessantes, aunque tristes, exemplos da naturalização do mercado. Me refiro a certos fenômenos ligados à corrupção. Muitas vezes, corruptos e corruptores parecem sinceros quando se mostram surpreendidos ao ser delatados, acusados, processados e condenados. Uma pergunta: e quantos de nós outros não nos hemos perguntado já se para eles, esses corruptos, sendo os agentes corruptos do Estado, sendo os empresários corruptores da iniciativa privada, o sonho pode ser fácil e tranquilo? E qual será o peso de suas consciências? Como logram conviver com suas famílias diante das provas, dos ilícitos, de los que são acusados? Perguntas como essas são feitas a partir de paradigmas éticos que pouco ou nada têm a ver com o que passa na cabeça de los corruptos e corruptores. Hoje há uma estimativa que só de la Petrobras se roubaram, não é bem uma estimativa, é uma aproximação, mas está todo documentado, já está documentado, que se roubaram em meu país, em 10 anos, o equivalente ao produto interno bruto de metade dos países do mundo. Claro, países pequenos, metade do produto interno em um ano, produto interno bruto desses países. São mais de 100 mil milhões de dólares só de Petrobras, sem Odebrecht, sem construtoras, sem nada disso, sem bancos, sem nada disso, só de uma companhia petrolífera. Para muitos deles, se não para a maioria, todo sucede como se sua corrupção, nas formas de convivência promíscua entre o público e o privado, ou de pesados juegos de influências, ou de apropriação indevida do patrimônio estatal, eu repito, todo sucede como se sua corrupção fosse natural. É como se as ações que cometem, como se suas ilicitudes estuvieran mais allá do bem e do mal. Muitos de eles pensam não haver cometido delitos éticos, pensam que só deram curso a lo que já estava naturalmente à sua disposição nessa lógica de competência neoliberal. Afinal, a economia não se fusionou com a política. Uma moral de circunstância como essa neutraliza as eventuais restrições éticas de corruptor e corruptores. Ao abrigar a corrupção,
esse relativismo moral concilia corruptos e corruptores entre si e a cada um consigo mesmo. Alguém duda disso? Pergunta João. Basta ler suas declarações, pronunciamentos e entrevistas para constatar que corruptos e corruptores acostumbram atribuir-lhe a um suposto necessitarismo natural e a um finalismo metafísico, coisas que são deste mundo e que pertencem à esfera da pura contingência humana. Sendo assim, o grupo político que ele governa consiga e conseguiu, por muitos anos, tomar o Estado para si, com pesadas máquinas publicitárias, habrá tomado também as forças do mercado a seu favor, incluindo a capacidade de invadi-lo todo e a todos. Estão estabelecidas as condições de possibilidade para o enseguecimento das maiorias frente à política. Estão dadas as condições de possibilidade também para a propagação das epidemias de corrupção e em limite para a transformação dessas epidemias de corrupção em endemias firmemente estabelecidas, auto-justificadas e aparelhadas por el Estado. A segunda implicação é de ordem educativa. Se para os liberais o principal interesse por a educação se derivava da necessidade de preparar tanto mano de obra como buenos consumidores, para os neoliberais o interesse se ampliou e se desplazou hacia outros objetivos, a saber, a introjeção em los sujeitos de uma racionalidade cuja caracterização acabo de traçar e discutir. Aqui a palavra introjeção tem um sentido que combina o psi com o socio, como uma incorporação em alma de cada um de nós de valores, práticas, princípios e conhecimentos comuns a todos e estimulados por el Estado. Na introjeção assume, então, uma importância absolutamente decisiva. Sem ela, sem a introjeção em nossas almas, não há neoliberalismo. Para que os juegos do mercado sejam estrategicamente julgados por todos, é necessário preparar da melhor maneira a seus participantes e é necessário que todos, además de julgar, também conozcam e respeitem as regras do jogo. Se entendemos a educação como uma prática de ex-ducere, como um processo ou uma ação de governar ou conduzir a los outros, aqueles que não estavam aqui, desplaçando-los hacia o lugar ou hacia a cultura de los mesmos, de aqueles que já estavam aqui, se entendemos assim a educação como ex-ducere, veremos que ele educar funciona sempre como condição de possibilidade necessária para que um grupo comparta um ethos comum, um ethos já instalado. Assim como sua introjeção não existe, assim como, sem introjeção não existe neoliberalismo, sem educação não existe introjeção e, portanto, não existe neoliberalismo. Dessa maneira, a aquisição coletiva desse ethos neoliberal depende necessariamente de que todos sejam educados em sintonia com os dictâmenes neoliberais. Tais dictâmenes vão a usar o currículo como o grande operador de los códigos de jurisdicção, consentimento e interdicção, de lo que é pensável e decível, aceitável e suportável. Todo próprio de uma racionalidade que sustenta a articulação entre a economia e a política. E é claro que todo isso será tão mais efetivo quanto mais precoce e imperceptível seja o processo de condução. As teorias críticas do currículo já demonstraram, nos anos 60, que quanto mais diáfanos sejam os códigos de jurisdicção, mais eficaz, eficiente, permanente e efetiva será o aprendizagem de los mesmos. Como o pez en el aquário, que conhece apenas o água em la que vive, só se reconhece como despolitizado quem conhece a politização. Só se incomoda com o endeudamento quem sabe o que é viver sem deudas. A equação de educação, introjeção e neoliberalismo explica por que motivo várias empresas e corporações privadas promovem e sustentam enormes projetos
educativos, e assim diretamente executados por eles, e assim executados por el Estado, com o financiamento da iniciativa privada, tais projetos, em la forma de cursos, treinamentos, congressos, becas, etc., han dado especial atenção à formação de indivíduos flexíveis, empreendedores, resilientes, competitivos. Em Brasil, por exemplo, se destacam 3 imensas fundações, que são a Fundação Roberto Marinho, do Grupo Globo, a Fundação Lehman e o Instituto Ayrton Senna. Además dessa equação, existe outra, da qual participam, de um lado e como elemento invariante, a racionalidade neoliberal, cujo epicentro é a competição, como falava. E, de outro lado, como elementos variáveis, é o trabalho, a tecnologia e os movimentos sociais. Dependendo do lugar onde se desdobra essa equação, se pode adicionar outras variáveis, tais como fluxos migratórios, adesão diferencial aos fundamentalismos religiosos e políticos, crises ambientais agudas, e entre os outros, em meu país, de novo, e em outros países também, claro, a bastante familiar corrupção política endêmica. Nesse cenário, brevemente descrito, não todos aprendem na mesma lição, nem todos são conduzidos de uma mesma maneira, ou se submetem a uma condução comum, nem a todos são dadas oportunidades de uma mesma condução. O mundo não é igual para todos, e nem todos têm acesso igual ao mundo. Tal diferencialismo funciona como um poderoso combustível para alimentar a racionalidade neoliberal, já que em uma lógica radicalmente competitiva não pode haver igualdade entre todos os locadores. E finalizando, para concluir essa charla, algumas palavras finais sobre o problema planetário do precariado. Sintonizados com Foucault, se poderia dizer que o precariado está composto por aqueles que não querem entrar em jogo, ou que competem mal, ou que sempre perdem, ou que não sabem jogar, ou que estão impedidos para jogar, ou que são roubados em jogo quando tentam jogar. Se querem um exemplo, na filmografia recente, o filme inglês Daniel Blake, que se transforma em precário, de operário em precário. Os precários estão marcados por a falta de esperança, por a desintegração, por a falta de trabalho assalariado e consequente perda de status social. Eles estão marcados por a flexibilidade, por a constante insegurança financeira e por débeis relações com o Estado e o capital. Sejam compulsórios ou forçados, sejam facultativos, mas sempre vítimas da cantilena neoliberal. Os precários planteiam a educação e o desafio de situar-se fora do alcance dos programas educativos do Estado e das corporações. Pero tal exterioridade do precariado se constitui em uma necessidade lógica para a razão neoliberal. Há uma ambiguidade de inclusão e de manter os precários excluídos. Sempre e quando sejam mantidos em níveis minimamente seguros, delante da maioria da população, os precários parecem incluso ser acorridos por os neoliberais. Ao final de contas, assim como o neoliberalismo tem necessidade de uma educação inclusiva que prepare os indivíduos para a competição, para a flexibilidade, para o empreendedorismo e o autoempresariamento, para o endeudamento e para a despolitização, o neoliberalismo também necessita manter essa reserva de desechos humanos. Como já é mencionado, tal reserva representa uma ameaça potencial, um exemplo negativo de um tipo de vida em que todos, para manter-se apartados de ela, têm que cumprir os protocolos da racionalidade neoliberal. Tudo isso implica questões políticas e biopolíticas, pedagógicas, econômicas e éticas, que estão à espera de ser melhor compreendidas. E talvez algumas delas solucionadas. Talvez.
É também o caso que estou involucrado com o meu grupo de investigação em currículo e contemporaneidade. É sobre isso que necessitamos conhecer mais e melhor. Muitas graças. Muchas gracias, Alfredo, por tu interesante. Bueno, a mí me provoca una serie de reflexiones desde la presencia internacional, sobre todo en América Latina. Se convirtió en una palabra de uso común, por lo menos aquí en México, Odebrecht, ¿no? Todos sabemos lo que es Odebrecht, es una de las exportaciones brasileñas más importantes al mundo. Una lamentable, ¿no? Pero de la que es parte de la corrupción de todos nuestros países, ¿no? Ellos mismos contratan y ellos mismos juzgan después a aquellos que contrataron, ¿no? Odebrecht es un signo de la infamia y de la corrupción mundial, porque si bien es una exportación brasileña, y los que la consumen son nuestros gobiernos, que no son muy lejanos a esos gobiernos de izquierda, ¿no? Que finalmente podemos discutirlo, ¿no? Habrá aquí quienes tengan una afinidad por aquellos, una afinidad o una especie de nostalgia por aquel tipo de gobiernos. Nosotros aquí lo discutimos permanentemente y esperemos seguirlo discutiendo. Tenemos un problema, yo no quisiera agandallarme, como decimos aquí, el tiempo, pero nos pasa un poco como con la exposición de Luca, el tiempo se da encima de nosotros. Yo lo que propongo para respetar la siguiente mesa es que pasemos a la siguiente mesa, no sé ustedes qué opinan, y en un tiempo oportuno invitamos a Alfredo, y ahora si quiere seguirnos apoyando, para que haya un diálogo y aprovechemos, ¿no? El tiempo, ¿no? Pues si están de acuerdo, vienen al siguiente panel, porque además parece que hay 2 o 3 personas que no van a venir, entonces ahí podemos aprovechar para hacer la discusión. El siguiente panel es Isabel Casigoli, está presente, ¿verdad, Isabel? José María Rodríguez, está bien también, y Mercedes Juntos.